Pronto! Tudo bem com vocês? Nossa terceira aula da mentoria em Vitória Financeira. Hoje, dia 2 de maio de 2023. E essa aula sendo ministrada aqui para vocês através do link privado do YouTube, mas que fica gravado para a gente no futuro tê-la na nossa plataforma do site também. Tem já alguns alunos que estão aqui no chat nos ajudando, tá? O Robson Vieira, que vai fazer a moderação pra gente aí, Robson, de pergunta, alguma coisa assim, tá bom? Na hora que a gente for conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Nós estamos setorizando essa mentoria. Como são 12 semanas, se tiver alguém hoje que está entrando exclusivamente hoje, não assistiu a mentoria da semana passada e da primeira semana, a 1 e a 2, você vai poder assistir, porque a gente tem uma playlist aqui que você pode acessar. E você vai entender que as 3 primeiras semanas nós estamos muito focados em não perder dinheiro, ok? Eu parto do princípio que vitória financeira tem alguns pilares que nós temos que analisar. Eu poderia aqui citar 4 pilares que são imediatamente necessários. Imediatamente necessários. O primeiro deles é você não ter perdas, tá? Então, aonde escoa o dinheiro, aonde some o dinheiro, coisas que você gasta sem pensar, golpes que você possa eventualmente cair, de qualquer forma de perder dinheiro, isso nós temos que evitar. Tá? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é entender de uma forma muito clara do que é o ambiente espiritual por trás da vitória financeira de um cristão. Entender de forma muito clara o que é uma maldição financeira, o que é uma bênção financeira. Porque a gente fala, né? Na semana da libertação financeira no YouTube, nós falamos sobre maldição financeira, mas nessa mentoria nós vamos falar sobre a bênção financeira também. Então, entender muito claramente sobre ambiente espiritual. Um terceiro pilar é a estrutura de investimento, tá? De como nós podemos fazer o nosso dinheiro render. Então, se eu tenho condições de investir ou não, eu sou pobre, tenho pouco dinheiro, não consigo investir, ok, mas entender sobre investimento. E o quarto pilar é meios de ganho, tá? Formas de ganho. Que eu falei para vocês que é muito interessante, muito inteligente para a vitória financeira que você tenha várias formas de ganho. Então, eu falei para vocês que até a 12ª semana, todos têm que ter no mínimo 5 formas de ganho. Mínimo, tá? E eu tenho várias, eu citei uma lista, né, na semana passada, de pelo menos 15, eu acho que eu tenho umas 18 formas de ganho, que são pequenas, cada uma delas é pequena, mas que sempre está pingando dinheiro. Isso é muito importante, tá? Além de habilidades que você possa ter que não te deixe na mão quando você precisar de dinheiro. Então, vamos pegar lá uma irmã, vou citar um exemplo de uma vizinha nossa aqui, que ela trabalha no hospital, ela tem um salão junto com a filha, então ela faz trabalho no hospital, daí tem hora que ela está no salão, fazendo unha, enfim, e ela também faz doces, ela faz os bolinhos, aqui, que é muito conhecido aqui no sul. E ela joga no grupo do prédio, vizinhos, eu tenho uma fornada aqui de bolinhos. Os vizinhos todos compram porque é realmente muito delicioso os bolinhos que ela faz. E então, vejam só, ela tem o salário do hospital, ela tem a comissão que ela ganha no salão dela lá, né, porque é o lucro do que ela produz lá, e mais o dinheiro dos bolinhos. Então, veja, de forma simples, clara, ela usa das habilidades dela para ganhar dinheiro. Ela é formada acho que ela é auxiliar de enfermagem, ela é uma boa manicure ou alguma coisa assim que ela faça no salão, e ela é uma boa cozinheira. Então, ela usa das habilidades dela para ganhar dinheiro. Então, nós temos condições de fazer isso também, cada um na sua área, nas suas múltiplas áreas, ok? Hoje nós vamos falar especificamente sobre, deixa eu botar aqui na tela, né? Vitória Financeira, aula 3. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a importância da educação financeira no nosso dia a dia, aprendendo sobre o planejamento,
planejamento. Eu coloquei lá no grupo do Telegram, vou até perguntar para vocês sobre isso. Quem pegou lá o arquivo doc de educação financeira, não é? E eu coloquei lá, queridos, por favor, acessem esse arquivo e respondam as questões. Esse arquivo, ele vai ser debatido no nosso Zoom, hoje, depois dessa aula, ok? Então, quem não viu isso ainda, volte para o Telegram, baixe o arquivo, nós vamos debater esse arquivo no nosso Zoom daqui a pouco, daqui meia horinha, 40 minutos, na nossa mentoria coletiva, na nossa mentoria em grupo. Agora nós vamos falar sobre a importância da educação financeira no nosso dia a dia. Então vamos a isso. Eu separei 3 quadros aqui com frases das quais nós precisamos pensar. O primeiro quadro está ali na esquerda da tela. Ter educação financeira desde cedo pode mudar nossa vida para melhor. Desde cedo quando? Né? Desde quanto antes. O ideal é desde criança, né? Mas talvez a gente não teve essa graça aí de Deus, né, de ter tido uma boa educação financeira. Coisas que eu sempre falei que nós precisávamos ou precisaríamos aprender nas escolas, mesmo no ensino público. São 3 coisas, né? Educação financeira, uma forma de defesa pessoal e uma forma de primeiros socorros. Sempre falei isso. A gente sai da escola, hoje em dia, não dá nem para falar sobre isso porque a educação no Brasil está péssima, mas a gente sai da escola preparados para a faculdade ou para entrar numa universidade, mas se você precisasse socorrer um amigo no futebol, você não sabia nada, ninguém ensinava nada, precisava se defender, ninguém ensinava nada. A educação física ensinava a jogar bola, mas não ensinava um judô, alguma coisa assim, né? Enfim. E educação financeira, a gente não aprende, inclusive na universidade não se aprende isso. Você que se formou aí recentemente num curso universitário, você vai perceber, a não ser que seja um curso específico da área, mas você vai perceber que se você se formou dentista, você aprendeu ali, né, a exercer sua profissão, mas não aprendeu a ganhar dinheiro. Não aprendeu a fazer investimento, não aprendeu a cobrar do paciente, não aprende, tá? Então isso é uma coisa que nós deveríamos ter realmente esse ensino quanto antes. Então, ter educação financeira desde cedo pode sim mudar a nossa vida para melhor, ok? Então estarmos aqui pensando sobre isso já é minimamente instigante. Você já vai começar a pensar um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que nessas 2 semanas que se passaram, nós estamos entrando na terceira, obviamente para quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado pode ter visto as 3 primeiras aulas sequencialmente, mas você que está assistindo, eu tenho certeza que quando surgiu o tema numa roda de conversa ou surgiu o tema na TV, o teu cérebro já pontuou, você já ficou um pouco mais atento em relação a investimento, dinheiro, perda. Você com certeza já comentou com alguns parentes sobre isso. Olha, vocês sabiam que para a gente prosperar financeiramente, o primeiro passo é parar de perder dinheiro? Primeiro passo, parar de perder dinheiro. Não é? Eu falei, inclusive, na primeira aula, que o ímpio, quando se converte, já prospera na base de 40%, porque se ele abandona as práticas pecaminosas, ele deixa de gastar 40% com vício, com festa, com prostituição, com jogatina, com uma série de coisas, né? Bebida, cigarro e tal. Uma série de coisas que ele não vai gastar, porque agora ele é convertido, então esse dinheiro fica na conta dele, entendeu? Então só o fato de se converter de verdade, abandonar as velhas práticas, as práticas pecaminosas, ele já economiza um percentual de dinheiro daquele que ia pro lixo com as coisas deste mundo. Se você conseguir perceber, como a gente percebeu na primeira e na segunda aula, através de tabelas que foram feitas, né, aqui no grupo, nosso aluno fez um Excel ali para a gente poder fazer a tabelinha de onde vão os gastos, quanto que nós gastamos com coisas supérfluas, com coisas que são gastos que nós devemos cortar imediatamente, que devemos repensar e tudo isso. Só nessa análise que em 2 semanas, nas 2 primeiras aulas de mentoria, nós já conseguimos abundantemente analisar, nós já vamos ter com certeza uma prosperidade maior. Ou seja, se nós terminássemos a mentoria agora, você já sairia com uma consciência financeira diferenciada, sairia com uma forma de lidar com o dinheiro diferenciada, uma forma de ver o gasto diferenciado também. Não é? Obviamente que tem algumas coisas que você
preserva a qualidade, você não vai pelo preço, você vai comprar algo no mercado, você tem um produto com preço menor e um produto com preço maior, e aí você tem que pensar o custo-benefício, né? Às vezes compensa pagar um pouco mais caro e ter um produto melhor do que pagar um pouco mais barato e ter um produto pior, mas eu confesso a vocês que nessas 2 semanas que eu tenho ministrado para vocês, eu tenho olhado um pouco mais os preços. Eu fui hoje no mercado com minha esposa e eu fui olhar lá um iogurte ou algo assim, e eu nunca olho o preço disso, nunca mesmo. Né? Eu vou pelo que eu gosto, pela marca notória que está na propaganda, que, né, Batavo, não sei o que, uma marca que está na propaganda, eu vou nela. E hoje eu olhei os preços, eu pensei, olha só, se eu for levar 4 desse, por esse preço, eu tenho uma outra marca muito similar que eu poderia levar quase 5, por exemplo, na diferença do preço. Então se eu trocar essa marca por essa aqui, eu estou ganhando um iogurte de graça. Então eu estou aumentando a minha qualidade de consumo, porque eu estou consumindo um produto a mais, mantendo o mesmo padrão de gasto, de investimento. Então, quer dizer, a minha cabeça já ficou um pouco mais atenta para isso, não é? Já ficou um pouquinho mais... interessada, a minha mente financeira ficou um pouco mais aguçada, provocada a olhar as coisas. Isso é muito importante. Por isso que esse primeiro quadrinho, ter educação financeira desde cedo, pode mudar nossa vida para melhor. Quantos concordam com essa máxima do primeiro quadrinho? Ter educação financeira desde cedo pode mudar a nossa vida para melhor. Coloque no chat aqui, por favor, quantos concordam com essa máxima do primeiro quadrinho. Francine concorda, a Eva concorda, não é? Quantos mais? A Ângela concorda, a Fernanda concorda, de todos que estão aqui, o Robson concorda, a Ana concorda. Eu creio que todos vão concordar, porque começa a ativar a nossa mente. E aí vou perguntar a vocês, quantos de vocês perceberam nessas 2 semanas que vocês ficaram como eu, um pouco mais atentos a coisas financeiras? Não é? Um pouco mais atentos o gasto, o preço, o produto. Quantos perceberam isso? Tá? Nós vamos chegar a uma fase da nossa mentoria que nós vamos ver sobre investimento. Tá? Então a gente vai falar de juros, vai falar desse tipo de coisa. E nós vamos ver as vantagens de se comprar à vista ou a prazo. Tá? E tem muitas vantagens de se comprar a prazo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você consegue comprar um produto que você deseja num prazo alto, se a venda desse produto for totalmente sem juros, e você consegue ainda juntar pontos no seu cartão de crédito, para aqueles que fazem uso de cartão de crédito. Então tem coisas que compensam. Nós vamos falar sobre isso na mentoria lá para frente, para as aulas de investimento, nós vamos falar sobre isso, tá? Vocês estão já olhando mais com critério, né? O Robson colocou, sim, estamos analisando, né? Vou deixar aqui, ó. Sim, analisando tudo com critério, não é? E o critério passa a ser aquilo que nós estamos pensando aqui, né? A Ângela escreveu, eu fiquei supermercado com calculador e em mente custo e benefício. Exatamente. Às vezes a gente perde dinheiro por preguiça de perguntar o preço, tá? A gente perde muito. A Eva disse, ó, estou até chata com isso, de ver o preço, porque é o nosso dinheiro, gente, é o nosso dinheiro. E tudo que a gente perde, você está perdendo a sua prosperidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A gente estava vendo um restaurante que a gente come às vezes à noite, e aí tinha lá um prato de picanha, tá? Muito gostoso, inclusive. O prato de picanha, ele vinha a picanha com alguns acompanhamentos, um arroz, um molho vinagrete, alguma coisinha assim, tal. Ele custava, eu não vou saber os valores aqui, eu vou simular. Ele custava R$69. Só que tinha também um prato de picanha simples, que significava o quê? Só a proteína, só a picanha, que era R$32, R$34. E os acompanhamentos separados, por exemplo, o arroz era R$5, a farofa era R$4. Então dá 9. Com os 32, por exemplo, né, vai dar ali 40 e tralá. É muito mais barato do que pagar o prato cheio de R$69, que vai vir o vinagrete que eu não como, vai vir... Aí tinha a maionese também, que eu acho que era R$8, que eu gosto. Pegando a picanha separada e pegando 3 acompanhamentos dos quais eu iria comer, eu acabei fazendo que aquele prato de 69 custasse R$52, se não me engano. Tudo bem.
Mas você entende que é uma economia? Aí você faz aquela conta, né? Longínqua de quantas vezes eu vendo esse restaurante por mês? 4 vezes. E eu pego sempre o de 69. Vamos arredondar a conta para ficar 70 e 50, ficar mais fácil? Então eu economizo R$ 20 toda vez. 2, 4, 6, 8. Eu ganho uma janta e uns 2 refrigerantes. Só na economia de montar o prato e deixar de lado a sugestão da casa. Então, essa análise começa a fazer sentido e você começa a perceber que vale a pena pensar sobre dinheiro, tá? Vale a pena pensar sobre dinheiro. O segundo quadrinho aqui, o azul, eu acho que todos são azuis, tá, irmãos? Mas eu sou daltônico, então eu só vejo esse azul. Esse eu vejo cinza, aquele eu vejo cinza claro. O conhecimento nos ajuda a desenvolver o hábito de anotar os gastos e a entender sobre juros, taxas, investimentos e sobre o mercado financeiro em geral. Então, o conhecimento nos ajuda a desenvolver o hábito de anotar gastos. Eu estou gastando com isso. Eu não poderia estar gastando com isso. Eu estou criando esse hábito de perceber valores. Chegar no final do mês é quase como um jogo de você ver o quanto você economizou, sem virar mesquinha, sem virar avarento, sem virar uma pessoa que vai viver abaixo da qualidade que a sua renda lhe permite viver, não é? Tem um programa no History Channel, se eu não me engano, que é os Mukiranas, né? Sem você virar um Mukirana, você vivendo bem, tá? Mas tem uma forma de se administrar bem e adaptar bem os seus ganhos aos seus gastos. E com isso você passa a entender um pouquinho de juros, de taxas, de investimentos e sobre tudo isso que nós vamos estudar ao longo das 12 semanas. E esse quadrinho aqui evita ter conhecimento sobre educação financeira, evita a sensação incômoda de não entender nada, absolutamente nada, quando falam na TV sobre taxa Selic, não é? Sobre o IPCA, e sobre bolsa de valores, por exemplo. Você não precisa saber o que é taxa Selic, nem o que é IPCA, nem o que são as bolsas de valores ao redor do mundo ou do Brasil. Mas quando você passa a entender um pouquinho, saber um pouquinho, mesmo que minimamente, você não tem aquela sensação horrível de que as pessoas estão falando no outro idioma com você. Tá? Para dar um exemplo, o IPCA. O IPCA é aquele índice que regula os itens, por exemplo, da cesta básica brasileira. Né? Para eu saber quanto que a cesta básica está custando, eu tenho que saber qual é a regulação do IPCA no Brasil, para poder entender, que está baseado na inflação, obviamente, para poder saber se a cesta básica subiu ou não. Aí você vai ver no jornal lá, nacional, sei lá, a cesta básica ficou mais cara. Por que a cesta básica ficou mais cara? Porque a inflação alterou o índice do IPCA e aí conseguiu alterar os produtos da cesta básica, os alimentos básicos para uma família brasileira. Então, saber esses tipos de regrinhas financeiras também nos fazem encaixar o nosso poder financeiro naquilo que nós devemos gastar. Exemplo, vocês lembram quando teve a crise do tomate? Quem é do tempo da crise do tomate? E que o tomate estava mais caro que a picanha. Aí o pessoal fazia meme na internet com espeto de tomate no churrasco. Vocês lembram dessa? Não é? Aí assim, você descobriu que o tomate está mais caro, você vai entender o porquê que está mais caro. Porque houve uma hiperinflação, ou porque o plantio do tomate no Brasil sofreu uma praga, ou teve seca, que o tomate ficou caro porque não teve demanda do produtor para suprir a demanda do consumidor, e aí isso aumenta o preço. Então, quando você está esperto com o mercado financeiro, você sabe que esse mês a nossa salada não vai ter tomate. E tá tudo bem, a gente vive um mês sem tomate. Então, assim, a gente nem percebe. Eu tava comprando um queijo e lá em Curitiba, a gente viajou eu viajei esse final de semana pro Rio de Janeiro, final de semana passado para Curitiba. E a gente comprou um queijo da Serra da Canastra, um queijo com selo de autenticidade, tal. E o queijo custou R$ 110. Naquele primeiro momento, foi assim, nossa, R$ 110 num queijo. Pelo amor de Deus. Tá, mas vamos lá, não é qualquer queijo. É um queijo autêntico da Serra da Canastra, é considerado o melhor queijo do Brasil, e etc. E eu, como bom italiano, gosto muito de um queijo. Mas a gente vai ver o queijo aqui no mercado, na rua de baixo da minha casa, um queijo, um pedaço, um quarto de um queijo, R$ 70. Então, quer dizer, se a gente fosse comprar aquele queijo aqui do mercado da minha casa, custaria bem mais de R$ 110.
E não é um queijo da Canastra, em Minas Gerais. Então, a questão da análise do preço, saber quanto custa o produto, te faz ter segurança na hora da compra, ok? A Ângela colocou que até mesmo o aumento do combustível, que influi no frete, aumenta também os índices do IPCA ou outros índices que vão agregar valor nos produtos. Pois bem, pensando assim, então, a gente vai entrar numa pergunta fundamental para começar, que é: o que você quer fazer com o seu dinheiro daqui a 2, 5 e 10 anos? A gente fez na aula passada uma triagem de gastos, né? Gastos extremamente essenciais e seus derivados ali, né? Não essenciais, gastos que são fúteis, que devem ser cortados. E ali tinha 3 alvos que nós deveríamos escolher entre eles para economizar dinheiro, para que o corte de gastos fizesse sentido. Eu desejo cortar gastos porque eu quero, ponto 1, pagar dívida. Ponto 2, economizar para o futuro, para comprar alguma coisa no futuro. Ponto 3, ter uma aposentadoria, que também é um economizar para o futuro, mas especificamente ter uma aposentadoria. E a maioria ali foi pagar dívida, tá? Então vamos imaginar que nós queremos fazer alguma coisa com o nosso dinheiro. E nós vamos agora particionar a curto, médio e longo prazo. A curto, eu coloquei 2 anos, mas tem coisas ainda menos tempo. Por exemplo, início do ano você quer programar as suas férias do final do ano. Então você pode, de forma simples, pegar o dinheiro que a gente está achando, que nós estamos cortando gastos, né? Então a gente está achando dinheiro aí na conta. Opa, esse aqui não sobrava antes, agora vai sobrar 300, 400 reais por mês, 200, para alguns vai sobrar bem mais, não é? Desligando a Sky, não é desligar a Sky que você assiste. Não, que é o meu exemplo. Eu não assistia mais TV em casa, eu estava pagando já há 3 anos uma TV que eu não assistia. Olha quanto dinheiro eu perdi, então desligar essa TV que eu não assisto. Eu estou pagando um pacote de 600 megabytes de velocidade de internet, sendo que eu só uso WhatsApp em casa. Eu não preciso pagar o pacote mais caro, eu posso pegar o mais básico e diminuir drasticamente o investimento na internet. Esses tipos de análises vão fazer render dinheiro, ou seja, o dinheiro estava escoando, ele vai ficar comigo. Aí eu vou pegar esse dinheiro, tá, que eu estou economizando de certa forma, não estou perdendo, e eu quero programar as minhas férias no final do ano. Para onde eu quero ir? Eu quero ir para Gramado. Vou falar Gramado porque eu amo Gramado, que é perto de casa, que a gente vai muito para Gramado. Para nós aqui é barato, porque o Rio Grande do Sul é logo aqui. Chapecó é divisa com o Rio Grande do Sul. Então dá para ir de carro e tal. Então, quanto que a gente vai gastar em Gramado? Aí minha esposa, Francine, é a minha agente de viagens, né? Ela é a nossa especialista em viagem. Eu vou falar para ela assim: Fran, calcula aí 5 dias em Gramado, num hotel, e dinheiro para comida. Aí ela vai calcular lá a diária do hotel, para nós 3, eu, Francine e ela, 300 reais, 400 reais, seja lá quanto for, não é? Então 300, 3 vezes 5, 15, 1.500 de diária, tá entendendo? Tem combustível de volta, bota lá mais 600 reais de combustível, não sei, tô chutando tudo. 2.100, mais comida Gramado é caro, mas é um turismo gastronômico, você tem que levar dinheiro para comer. Bota mais 2 contos aí de comida. Então, tinha dado 2.000 e poucos, é 4.100. Arredonda para 4.500, porque tem pedágio, porque tem isso, aquilo, né? Vamos arredondar para 5.000, porque tem chocolate para comprar. Vamos colocar mais 500 reais de entrada nos parques que a gente não viu ainda. 5.500, pronto. Então 5.500 é minha viagem. Para ficar em hotel, para comer, tudo mais. Aí eu estou economizando 450 reais por mês. Nós estamos em maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E as férias é em janeiro. Em janeiro eu vou economizar, vou gastar. Então tem 8 meses de economia. Redonda para 500 reais por mês que eu estou economizando, por exemplo. Então eu tenho 1.000, 2.000, 3.500 reais só de dinheiro que ia para o lixo. Eu preciso de 5.500 para as férias. Eu só preciso agora fazer um investimentozinho dos meus dinheiros que eu tenho de salário, guardar mais algum realzinho por mês para inteirar esses 2 meses, esses 2.000, para conseguir fazer as minhas férias. Ou seja, a curto prazo, eu consigo programar umas férias que talvez muitos de nós nunca tivemos, porque a gente nunca parou para pensar na realidade financeira das coisas. Então é muito interessante e muito fundamental. Me leva. Ô Francine, coloca mais 2.000 reais aí na nossa conta para as férias do final do ano.
É, na despesa. Então, assim, é muito interessante a gente pensar dessa forma. Só que eu tô fazendo uma. Olha, eu fiz um cálculo de 8 meses, tá? Obviamente, ó, Eva, gostaria de umas boas férias em 2024. Eva, vamos programar. Vamos pensar em descobrir os gastos que estão indo pro ralo, fazer esse dinheiro, esses valores permanecer com você como fundo de férias e agregar um pouquinho mais de dinheiro nesse fundo de férias para dar uma gordurinha a mais para que você possa gastar isso lá nas férias, tá? Então, se você conseguir todo mês gastar, guardar, né, economizar X reais todo mês, você consegue programar suas férias para o final do ano. Tá, mas eu não consigo, 8 meses é pouco prazo, eu não consigo guardar R$ 5.500. Então, você vai enxugar suas férias. Você vai fazer um programa de férias um pouco mais low cost. O que é low cost? De baixos custos. Tá? Então eu não vou gastar R$ 5.500, eu só posso gastar 3 mil nas minhas férias. Qual será esse objetivo? Férias com 3 mil. Vamos pensar num pacote de férias com 3 mil. Ok? Ó, o Bruno falou aqui no chat. Pastor, eu estava falando isso com meu sogro. Queremos passar o final do ano em Belém, né, com os sogros. Vai ter que planejar o gasto e a economia que você faz cortando coisas durante o ano, tá bom? A Jaqueline gostou das dicas para as férias. Dica excelente, podemos fazer aqui só um tutorial de dicas para as férias, que eu acho muito legal, até porque vale a pena, porque é a nossa qualidade de vida. Pois bem, nós temos 2 pontos aqui para lidar em relação às férias, antes de eu falar aqui dos 2, 5 e 10 anos. O primeiro ponto, já que a gente gostou da ideia de férias, o primeiro ponto é, as férias que eu sonho são as férias que eu consigo pagar? Se sim, tá? Se as férias que eu sonho, de repente, e é no Brasil e é acessível para mim, e eu consigo, de repente, ir com o dinheiro que eu juntaria, economizando e investindo um pouquinho todo mês, beleza, então vou planejar essas férias e vou planejar o meu investimento. Primeiro eu faço o cálculo de quanto vai custar, depois eu fatio o valor total em quantos meses eu tenho para chegar lá, e depois eu vejo minhas economias e meus investimentos, se isso fecha mensalmente o valor da fatia daquele valor total do produto. Ou seja, 5.500, fatiei em 8 meses, dá X por mês. Nas minhas economias, mais um pouquinho de investimento que eu faça, eu consigo guardar isso por mês? Consigo. Então é só ter controle, só não se emocionar durante o ano e comprar uma coisa que não deveria, manter a calma e o foco que você vai ter suas férias no final do ano, tá? O que você puder pagar adiantado, você paga mais barato, passagens, hospedagens de hotel, tudo que você puder pagar adiantado em empresas que sejam seguras, tá? Tem gente que compra pacote em agências de viagem totalmente sem credenciamento e às vezes perdem. Então, assim, com coisa segura, com empresas validadas, você consegue fazer economia também adiantando esses valores, tá? É a mesma coisa para quem é meu aluno do CETIB. Eu estava no Rio de Janeiro dando o CETIB esse final de semana e vai ter o CETIB nível 2 em novembro. Os alunos podem fazer um planejamento até novembro para pagar o CETIB sem ter nenhum tipo de dor de cabeça e para não ter preocupações. Para quando chegar no mês de novembro sobrar dinheiro para viajar, para passear no Rio de Janeiro, ainda faz um turismo. Vai, estuda 4 dias comigo no CETIB, que é o Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual, e ainda de quebra, fica mais 3 dias no Rio de Janeiro, conhece o Morro lá do Cristo, Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana, vai fazer um turismo no Rio de Janeiro com um planejamento bem fácil para as férias de final de ano. Já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Não é legal matar 2 coelhos, porque um dos professores é Jaime Coelho, não quero que ninguém mate. E também essas frases hoje em dia não podem mais falar. A Eva falou, tem promoções que comprando antecipado fica barato e pode parcelar no cartão sem juros. O Robson colocou aqui no chat, feirão da Gol, enfim, a Gol, tem bem costume deles fazerem assim, compra a ida e a volta é R$1, tem essas coisas, tem que ficar bem atento, tá bom? Vamos então para o que está escrito aqui na tela, o que você quer fazer com o seu dinheiro daqui a 2, 5 e 10 anos? A gente criou aqui um texto mais ou menos explicativo e também ilustrativo. Por exemplo, pode ser que daqui a 2 anos você queira quitar uma dívida, então eu tenho uma dívida e eu quero quitar há 2 anos. Então, esse é o meu planejamento a curto prazo. 2 anos eu vou quitar essa dívida. Ou que planeje terminar de pagar o carro daqui a 5 anos. Então, tá devendo, o carro é caro e tal, eu quero quitar o carro daqui a 5 anos, então é isso que eu tenho que fazer. Ou pode ter em mente comprar uma casa daqui a 10 anos. Enfim, o que você quer fazer? Não é só para pensar sobre isso, é para responder mesmo, para ter uma ideia concreta. Então, eu quero que vocês escrevam no chat o que vocês pensam em fazer
com algum dinheiro a 2, 5 ou 10 anos. Eu quero permitir vocês a escolherem aí ou 2, ou 5, ou 10, para não ficar muito extenso, tá? Mas que vocês escolham. Quem está na onda de pagar uma conta, tem tempo já, né, de R$1, verdade. Quem está na onda de pagar uma conta, já pode escolher aí pagar conta. Quem quer conhecer outro país, por exemplo, 5 anos, você não precisa quitar o carro. 5 anos é muito para quitar um carro. Mas, por exemplo, o meu sonho é conhecer a Itália, mas não conhecer a Itália, ir para Roma e voltar. Conhecer a Itália inteira, fazer um mega turismo de um mês. Isso vai muito dinheiro, tá? Hoje em dia aí, eu acho que para ficar um mês na Itália, você vai gastar uns R$30 mil, ou mais, se bobear. Então, é um planejamento para 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você pode planejar isso, tá bom? Você já pode ir fazendo esse planejamento. Construir uma casa. Olha, eu já comprei um terreno e eu quero construir uma casa, mas eu não tenho dinheiro para construir a casa. Então, o que você pode fazer? Juntando dinheiro e comprando os insumos da construção, fazer um contrato com uma empresa que vende materiais de construção, enfim, esses insumos, e você vai pagando tudo no contrato, tá? E vai como se fosse estocando isso, mas na própria empresa. No dia que você quiser sacar isso, existem empresas que fazem isso, você vai lá e fala, olha, vim buscar aqui meus caminhões de areia, de pedra, de cimento, de telha, e aí você vai e constrói a casa. A Dani falou, em 2 anos quero ir para Israel. E é bem interessante porque eu estou na iminência de ir para Israel, eu vou para dar aula para um amigo meu, ele quer ir para a Terra Santa, mas ele quer ser acompanhado de alguém que tenha um entendimento de Bíblia e tal, então ele gosta muito de mim. E a gente vai montar um roteiro lá para Israel, em que a gente podia montar um grupo em 2 anos para nós aqui, alunos, irmos para Israel todos juntos, com o pastor Carlo ministrando nos pontos históricos. Seria muito legal, né? Daria para criar um planejamento de 2 anos e pagando antecipado. Seria muito, muito legal. Muito legal. A Fernanda falou, colocar a conta em dia e guardar um pouco. É um planejamento interessante. A Carol, faz o grupo e coloca o meu nome. Vamos para aula. O que vocês fariam em 2 anos, em 5 anos? Não é? Olha, colocar contas em dia e casa própria. A Ângela escreveu. Não é? O Robson, 2 anos, viagem para a Europa com a família e as finanças controladas. Excelente. Não é? Então, a gente podia fazer isso. Planejar o que fazer em 2 anos, o que fazer em 5 anos, o que fazer em 10 anos. Tá? Eu tinha um planejamento para os 60 anos, mas eu tive que, por uma situação de saúde, eu tive que alterar o meu planejamento, mas está sendo muito legal porque eu estou me reinventando e criando um novo planejamento. Isso é muito importante, tá? Mas graças a Deus que numa situação de emergência eu tinha um recurso para segurar, sustentar a minha família por um ano, quase um ano. Eu tinha um investimento, vou explicar por alto porque é muito complicado para explicar. Eu tinha um contrato de trabalho que era bastante rentável, e esse contrato de trabalho segurava basicamente todas as nossas despesas familiares com bastante qualidade, assim, mas eu fazia um investimento também desse dinheiro. E esse contrato de trabalho foi rompido. E aí eu passei quase um ano para tentar restabelecer a ordem financeira. Mas como eu tinha um dinheiro investido, guardado, eu consegui organizar bem sem nenhuma perda. Perda sim, né? Você perde o dinheiro, mas sem que a família precisasse vender alguma coisa, enfim, passar necessidade. Então, agora o que eu tenho que fazer? Reprogramar a minha rota. Então eu estou com o meu planejamento de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, todo zerado. Eu preciso fazer todo ele de novo. Tá? Então, como é que vai ser daqui 1 ano? Como é que vai ser daqui 2 anos? Como é que vai ser daqui 10 anos? Daqui 5, daqui 10? Eu preciso refazer o planejamento. Isso é ótimo, porque vai me instigar a trabalhar. Me instiga. É uma pena? É uma pena, mas a vida é essa, tá? Eu vi uma frase hoje muito interessante. A gente só vive uma vez. Não, a gente vive todo dia. A gente só morre uma vez. Você só morre uma vez, mas você vive todo dia. Então, cada dia é a tua vida acontecendo, é uma batalha nova, uma estratégia nova, e esses planejamentos são muito importantes nós fazermos, tá? Então, pensem bem no que você vai fazer nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos. Eu preciso muito que você anote isso e traga isso na sua mente para as nossas mentorias. Nesta talvez vai ficar em cima, porque na hora do Zoom a gente vai falar sobre outras coisas que são bem interessantes, mas para a próxima mentoria vai fazer bastante
vai ser bem importante para todos nós, tá bom? E, mudando aqui de tela, as nossas emoções e o consumo. E você sabe que... Eu estou muito em cima do consumo. Você sabe que nós somos consumistas emotivos, né? Emocionais. Nós acabamos consumindo muita coisa por emoção. Quem aí já comprou alguma coisa e depois se arrependeu e soube nitidamente que comprou por emoção? Levanta a mão aí, confessa o pecado agora. Vamos ver. Enquanto vocês vão colocar aqui, confessar o pecado de vocês, a Eva falou, ó, eu tenho uma casa, 10 anos para pagar, e um carro, 2 anos para pagar, mas gostaria de trocar ambos, tanto a casa quanto o carro. Então é um planejamento muito legal para ser feito. A Raquel falou, eu já comprei por emoção e me arrependi depois. A Fernanda também. A Eva, muito. O Bruno já comprou. Eu acho que todos nós, né? Todos nós. Quem nunca? Eu, muitas vezes também. A Carol falou, em 2 anos, finanças controladas, em 5 anos, ter completo controle financeiro, em 8 anos, colocar o Enzo na autoescola e comprar um carro para ele, ele será meu motorista. Ela tem um planejamento até do que o Enzo vai ser. A Francine, o Luciano Freitas falou que muitas vezes comprou por emoção e se arrependeu depois. A Francine levantou a mão. A Dani muito. Gente, a gente compra por emoção. Por isso que é muito importante nós lermos essa tela aqui. São 2 pontos só. Esse é o ponto 1. A educação financeira, ou a falta dela, né? Ter educação financeira acaba afetando nosso comportamento para bem, ou não ter educação financeira acaba afetando o nosso comportamento para mal. Está escrito ali na parte azul escuro. E aqui diz assim, de certa forma, o consumo é um meio de nos relacionarmos socialmente. E são muitas as pessoas que cedem a essa pressão. Então, quando a gente pensa que o consumo é um meio social, um meio relacional, quais seriam os exemplos que o consumo se torna um meio de relacionamento? Não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. A compra de um iPhone. O iPhone, ele se tornou um símbolo para muitas pessoas. Nós vemos histórias que são absurdas de pessoas que moram numa casa pobríssima, que tem uma renda muito baixa, que tem roupas que precisam já ser trocadas, mas que gastou num parcelamento infinito para comprar um iPhone. Não tem sentido. Não sou contra o iPhone, pelo amor de Deus. Eu não tenho porque eu optei em ter uma outra marca, mas que é uma marca cara também, então não é nem pelo valor, é pela marca mesmo. Mas eu vou dizer para vocês, eu já vi gente que não tem condição financeira de ter um iPhone, tendo, porque é um sonho de consumo. Cria um status, faz com que a pessoa seja inserida num grupo. Exemplo, na minha escola, todas as meninas têm iPhones. Pai, eu preciso que o senhor me dê um iPhone no Natal. Simples assim. Não, eu vou te dar um Xiaomi, vou te dar um Samsung, vou dar qualquer outra marca. Não, todas as minhas amigas têm um iPhone. Como é que eu vou chegar lá com um Xiaomi? Então tem gente que dá muito valor para um bem de consumo, porque esse bem de consumo, a pessoa nem usa todas as tecnologias que aquele bem ali oferece, mas é porque é um bem que gera relacionamento social. Tá? Para o homem, o carro, não para todos, claro, né? Eu não estou falando aqui em via de regra, mas para muitos homens, o carro é um símbolo de conquista. Não é? Ele chegar num ambiente com um carro bom, com um carro caro, ele está demonstrando para as pessoas o poder aquisitivo dele. Isso no Brasil, obviamente. Eu acho uma besteira sem tamanho, tá? Eu acho uma besteira sem tamanho. Estava conversando com alguns amigos meus esse final de semana, que você vai para países europeus, Alemanha, Suíça, países, a Itália, pessoas que são muito ricas, que são extremamente bem posicionadas na sociedade, que são doutores, PhDs de universidades, andando de bicicleta. E não é bicicleta cara, igual a minha, que é uma bicicleta de competição. Bicicleta, essa bicicleta mesmo urbana, né, a mais básica que tem. Por quê? Porque para eles não tem sentido ter um carro. O carro é muito caro, o carro dá muita despesa, o imposto é muito... Imagina, você ter um veículo caríssimo, tá? Você pagar lá R$500 000 num carro, num país que o salário mínimo é R$1.000.
o imposto horroroso, seguro horroroso de caro, estradas péssimas, não é? Radar em toda a esquina pra você ficar tomando multa o tempo todo, que é um dreno de dinheiro. Então, assim, carteira de motorista no Brasil é caríssimo. Então, não faz sentido ter carro. Não faz muito sentido. Só que a gente tem um país, né? As cidades são muito grandes, tá? Então, o sentido começa a se fazer presente na nossa vida quando você precisa se locomover. Então, tem que ir ao trabalho, tem que viajar, tal. Mas, para muitos homens, o carro é o símbolo do seu poder financeiro. Então, ele é também um agente de relacionamento social. Ele chega com o carrão dele. Para a mulher, talvez, o vestido, a joia, não é? O sapato, a bolsa. Para que ter uma bolsa que custa X mil reais? Não é? Porque é um símbolo de status, um símbolo de poder, de relacionamento social. E eu não estou dizendo aqui, em momento algum, que isso é errado. Eu só estou dizendo que isso é perigoso. Tá? Gostaria muito que vocês me entendessem nesse momento. Não estou dizendo que é errado. Eu vou dizer um exemplo, vou citar aqui um exemplo sobre isso, sobre consumo ser relacional. Eu vou ministrar numa igreja por tantas semanas. Essa igreja é uma igreja de gente muito rica, muito milionária e tal. Obviamente, eu vou escolher minhas roupas mais caras. Obviamente, eu vou escolher meus sapatos melhores. Se meu sapato estiver meio ruim, eu vou ter que comprar um sapato novo para ir lá. Igual a gente faz quando vai em casamento, quando vai em eventos sociais. Por quê? Porque é uma forma relacional. Eu estou vestido para um casamento. Eu estou vestido para ministrar para pessoas de fino trato. Eu não vou de terno no jogo de futebol. Eu vou de calça jeans e camiseta. Eu não vou jogar, eu vou assistir. Vou de calça jeans e camiseta. Mas eu também não vou de calça jeans e camiseta no evento com juízes, desembargadores, promotores, enfim, médicos, doutores. Então, é claro que o consumo, eu precisei consumir alguma coisa para me encaixar socialmente naqueles nichos sociais. Ok. Agora, se eu vivo naquela cidade, vou dar o exemplo da igreja de novo, e eu congrego numa igreja de pessoas muito ricas, aí é diferente. Eu sei o meu poder aquisitivo. Eu não vou me colocar numa conta impossível de ser paga só para ter um carro melhor, para chegar lá porque as pessoas me olham de forma diferente por eu chegar com meu carrinho velho e barato, junto com pessoas que têm carros muito caros e carros muito ricos, né? Carros muito modernos. Então, aí não faz mais sentido você investir dinheiro em um bem de consumo. Eu conheci na cidade de Salvador, na Bahia, um doutor, né? Ele era um médico muito conhecido, muito famoso e tal, enfim. E ele tinha carros muito caros, né? Tipo, uma Mercedes-Benz caríssima, uma BMW caríssima, mas ele havia comprado, ele era diácono de uma igreja batista, ele havia comprado um carro 1000, um carro na época popular. Eu costumo dizer que o Brasil não tem carro popular. Imagina um Kwid custar mais de 60 mil reais no Brasil, não é um carro popular. O brasileiro tem que trabalhar 4 anos, 5 anos para pagar, 5 anos para pagar um carro popular, não tem sentido nenhum ser popular. Mas ele comprou, na época, um carro popular porque ele não queria que os irmãos o vissem com um carro muito caro e não queria que os irmãos o tratassem de forma melhor, diferenciada, por ele ser um figurão de dinheiro. Então ele ia para a igreja, ia nos compromissos dele com o carrinho mais básico. Eu acho que é o caminho inverso. Ele entendeu que para ele estar numa comunidade religiosa com muita gente pobre, ele não precisava chegar lá de Mercedes-Benz, ele podia muito bem chegar com um carro mais barato. A Eva falou, meu carro é velho, mas é meu, tá pago. Melhor do que um novo financiado. É aquela velha história, né? Quando você vê um carrinho velho na rua, um fusquinha e tal, né? Tá pago, né? Acho muito legal. O Jairo disse, mas você não precisa se endividar, deve ser se endividar para isso, né? A vida financeira é feita de pessoas com mínima capacidade de análise e inteligência. Vamos lá? Então, logo podemos... e são muitas pessoas que cedem a essa pressão. Então, logo podemos perceber que a educação financeira surge para muita gente como um meio de libertação. Quando a pessoa começa a perceber a educação financeira fazendo sentido para ela, isso é libertador. Isso é libertador em muitas áreas, não é? Entender, por exemplo, o que o Jairo disse, você não precisa se endividar para estar no meio social. Você não precisa, as pessoas têm que te amar do jeito que você é, não é? Você não precisa comprar um carro melhor, uma roupa melhor, para você ser aceito por pessoas que andam com roupas melhores. Mas isso
é libertador no sentido de quando você entende isso. Tem gente que infelizmente não entende, ok? E o ponto 2 a ser pensado parece necessidade, mas na verdade é desejo. Francine me falou hoje uma frase incrível. Ela disse: como é que você sabe quando é necessidade e quando é desejo de comprar alguma coisa? O exemplo é água e Coca-Cola. Para os que bebem Coca-Cola é óbvio, não é? Água é necessidade, Coca-Cola é desejo. Eu sei que sim, você tem sede de Coca-Cola. Tem momentos que você tem aquela sede, parece que vem aquele desejo, né, de tomar uma coquinha gelada, ou seja lá o refrigerante que você prefere. Mas a necessidade do teu organismo é de água. O teu organismo necessita de água, né? A Francine tem sede de chimarrão, imagina, né? Então assim, a necessidade é de água, o teu organismo precisa de água. Mas o nosso cérebro, que já está viciado no açúcar, no caramelo, no gás, né? E alguém me disse que o gás ele existe para disfarçar o açúcar, que tem muito açúcar na Coca-Cola. Tanto é que quando você agita muito a Coca-Cola e faz perder todo o gás, e aí vira a Coca choca, né? Que a gente fala, essa Coca tá choca. Ela é um xarope insuportável de beber, porque é muito doce. Mas como esse açúcar apareceu? Não, esse açúcar sempre esteve lá. A gente não percebia por causa do gás. Então o gás é um artifício para a gente não perceber a quantidade de açúcar. Enfim, eu não sei se isso é uma jogada química para viciar a gente em açúcar, porque o nosso cérebro é viciado em açúcar, né, que vira carboidrato na hora. Mas o fato é que o desejo vem do cérebro. Então o desejo é daqueles componentes químicos, né, o açúcar, o caramelo e o gás, que nos fazem remeter a uma sensação de bem-estar. Quase que um vício neuroquímico, né? Existe um componente químico chamado dopamina que nos faz querer ter esse desejo, né? Ter esse produto ser ingerido, né? Consumir esse produto. Então, a diferença de desejo e de necessidade é isso. A nossa necessidade é a água. Ok? Então vamos ler aqui no quadrado mais clarinho aqui em cima. Entre desejos e necessidades, é preciso saber o que é prioridade. Mas no calor de alguma emoção, fica difícil distinguir. Então sempre que você vai comprar algo e você está em dúvida se você está desejando ou se você tem necessidade de tê-lo, compra amanhã. Ah, mas o vendedor botou pilha que só tinha aquele modelo, só tinha aquela peça. Se você não comprar hoje, vai vender. Já tinha um cliente ligando, querendo. Usa a frase que eu sempre uso. Se é para ser meu, eu voltarei amanhã e esse produto vai estar aqui até mais barato para eu comprar. Se não é para ser meu, não vai estar aqui. Não caia no conto do vendedor. Quem tem o dinheiro é você. Você domina o vendedor. Não deixa o vendedor te dominar. O vendedor, não, eu sei o que você precisa. Não, meu amigo, você não sabe o que eu preciso. Sou eu quem decide o que eu preciso. Cuidado, tem muita gente que é levado pelo papo do vendedor, tá? É o que eu digo. Colocar essa camiseta aqui e dizer pro vendedor, ficou boa em mim? É claro que o vendedor vai dizer que ficou boa. Porque ele quer me vender. E eu já comprei várias roupas assim que eu me arrependi. Tem uma camisa que tá no meu guarda-roupa ali que eu me arrependo de ter comprado. Ficou feia, ficou grande, ela é xadrez. Mas um amigo meu que é vendedor da loja que eu compro roupa me engrupiu, falou, não, ficou ótimo, mas tá bem larga. Não, a moda agora é larga. Eu comprei. Me dei mal. Camisa cara, de marca boa. Vou ter que dar pra alguém essa camisa aí. Porque eu comprei por emoção. Várias camisas eu comprei por emoção. Tanto que eu parei de comprar camisa. Hoje em dia, tô usando camisa velha faz um tempão. Francine, minha esposa, diz, olha, precisamos comprar roupa nova pra você. Eu falo, não precisa não. Vamos levando aí até... Porque eu comprei muita roupa por emoção. Então, o que eu estou usando? O meu subterfúgio? Eu vejo a roupa, eu preciso dela, não preciso, eu falo para o vendedor, eu volto amanhã, e eu deixo aquele momento emocional se dissipar e depois eu repensar valor, produto, necessidade, e aí assim eu tomo a minha decisão. Se estamos super felizes ou super tristes, tendemos a cair na armadilha do eu mereço ou qualquer outra desculpa ilusória, não é? Por exemplo, a pessoa que está de dieta e não está comendo doce, aí briga com a menina, briga com o namorado, o que ela faz? Ela vai para um pote de sorvete e ela fala, eu mereço porque eu estou triste, né? Quer dizer, a tristeza está dizendo ao cérebro dela que ela pode quebrar a dieta, que ela tinha racionalmente dito que ela não comeria o sorvete. Então veja, como que a emoção é mais forte do que a razão, porque a emoção
driblou todo um planejamento racional. E a gente acaba comprando emocionalmente porque a emoção é mais forte que a razão. Como que eu faço para manter a emoção presa, amarrada, né, em silêncio? Eu preciso fazê-la não decidir. Então eu tenho que falar assim, eu estou emocionado? Amanhã eu decido. Eu tenho que deixar a emoção se dissipar, tá bom? Perguntei antes, né? Quem já tinha comprado por emoção? E muitos de vocês, se não todos, disseram que sim. E alguém poderia, alguém poderia dizer, sem prejuízo para sua integridade, eu comprei certa feita tal coisa por emoção, depois me arrependi. E tive que doar, tive que devolver. Alguém pode contar? Só para a gente poder analisar a situação, analisar o que vocês viveram. Ó, eu contei meus exemplos aqui, né? Eu comprei uma camisa recentemente. Recentemente não, foi 2019, acho que foi 2020 ou 2021. 2021 comprei. E já estamos em 2023, essa camisa tá no guarda-roupa ali, eu usei 2 vezes só. E a minha esposa faz questão que eu me livre dessa camisa. Então eu vou me livrar dela esse final de semana. Vou viajar para a igreja, eu vou dar para algum missionário de presente, que os missionários da Jocum nas nossas 2 igrejas, eu vou abençoar para algum missionário essa camisa aí, né? Vou semear. Alguém aqui no chat do YouTube gostaria de contar? Esquece ela lá, exatamente. Você já se ligou, né? Esqueci essa camisa lá. Tem outras, inclusive. Ó, a Fernanda disse que já comprou um vestido e se arrependeu muito. Você fez o que com o vestido? Você doou? Você devolveu? Ó, a Ângela, eu comprei um vestido e uma blusinha. Nunca usou. Gente, tem gente que compra e nunca usa. Entendeu? Tem gente que compra e nunca usa. Compra por emoção. Tá com a etiqueta em casa, não é? Veja só. Tem gente que vai naquela onda de comprar 2 peças e ganhar a terceira. Parece um bom negócio. Loja de 10 reais. Às vezes você compra um produto que realmente em outro lugar é 15, 20 reais. Mas tem produto que você está pagando 10 que em outro lugar é 6. E você não faz o cálculo, então cai numa armadilha também. A Jaqueline comprou um forno a gás. Ó, a Fernanda doou o vestido. A gente comprou, ó, a Francine comprou uma vez. Eu vou dedurar a Francine aqui, que ela não tá falando, eu vou dedurar. Essas lojas têm imãs, ó, vou dedurar a Francine. A Francine comprou uma panela elétrica de fazer arroz. Só que ela comprou uma panela que fazia tipo 50 quilos de arroz. Teve que doar para a igreja. Depois ela comprou uma panela elétrica de fazer legume e carne. Nunca usou aquela tranqueira, aquele trambolho. Doou para alguém também. Depois ela comprou o que mais que ela não usou? Nossa, muita coisa. Francine é craque em comprar por emoção. Às vezes Deus é tão misericordioso com ela que o vendedor não deixa ela comprar. O vendedor fala, não, moça, compra não, você vai se arrepender. O vendedor é usado por Deus. Ela é guardada por Deus nesse sentido. Máquina de pipoca nós ganhamos e você vendeu, seu sem vergonha. Não lembro quem deu a máquina de pipoca, ela vendeu. Vamos lá, aqui ó. O grande problema é não termos o hábito de contar esses pequenos gastos. Não é? Nós temos pequenos gastos emotivos, desde o sorvete que eu não ia comer porque eu estava de dieta, até a máquina de pipoca, ou o vestido, ou a meia. Sabe, eu às vezes tenho que me controlar com meia. Eu gosto muito de meia, inclusive ganhei uma meia bonita da Fernanda e da Josiana no Rio de Janeiro. Agradeço aqui, né, publicamente. Eu gosto muito de meia. Às vezes eu vou numa loja de meia, vejo umas meias bonitas, depois eu compro, eu não gostei. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque é um gasto que não é barato. Meia não é uma coisa barata, não. Sim, esses mimos, os nossos mimos, aquilo que nós achamos que nós merecemos, devem ser anotados, porque não apenas as contas fixas da casa devem ser levadas em consideração, mas também essas contas variáveis que são esses mimos, tá? Tudo entra na conta, ok, gente? Então nós temos que pensar muito sobre isso. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Meia e cueca, né? Mas eu parei de comprar cueca faz tempo que eu não. Chegou um momento que eu tinha acho que mais 100 cuecas em casa. Não cabia nas gavetas de cueca. Aí eu parei e agora tá na hora de voltar a fazer uma comprinha básica de umas 15 ou 20 só. Não muitas. Só para dar uma renovada. Ferro de passar cortina, a Francine comprou, que teve que se livrar também, nunca usou. A Ângela, compramos um delineador na loja. A vendedora disse que era lançamento, que era muito bom. Quando fui usar, era impossível de usar. Gente, que ótimo esse momento com vocês. Eu vou, então,
dar aquele momentinho lá, uns 5 minutinhos, para a gente ir para a nossa sala do Zoom. E essa aula vai ficar gravada aqui na playlist, para quem está vindo aí, né? Quem não acompanhou ao vivo, possa assistir depois. Então a gente se vê daqui a pouquinho lá na sala de aula do Zoom. O link é o mesmo, sempre o mesmo link, é recorrente. Está lá no grupo do Telegram. Espero vocês por lá, tá bom? Até logo mais.